mais um vídeo sobre terapia do esquema, que é o principal foco do meu canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreva, que esse canal é tanto para quem curte a terapia do esquema, porque já fez terapia dentro dessa linha, quanto também para auxiliar inúmeros profissionais que cada vez mais estão atuando dentro dessa linha psicoterapêutica tão inovadora e tão bacana para a gente trabalhar uma série de questões emocionais, psicológicas que envolvem a vida de todos nós. E hoje, inclusive em especial a semana do Dia das Crianças, nós vamos falar sobre infância, que é uma das questões centrais não só dentro da terapia do esquema, mas também dentro da psicologia como um todo, porque a gente sabe o quanto que essa fase da vida ela é determinante muitas vezes para uma série de questões que a gente vai sentir, que a gente vai experienciar ao longo da nossa vida. Muitas questões, inclusive a nível cerebral, que a gente passa durante a infância, elas acabam sendo referência ao longo da nossa vida e muitas vezes a gente já está lá na vida adulta, se relacionando, vivendo as questões inerentes a essa próxima fase da vida e diante de determinados gatilhos, muitas vezes, né, que a gente nem na hora se dá conta, a gente começa a sentir coisas que num primeiro momento a gente não entende, mas depois, quando a gente vai lá, revisita a nossa infância, a gente começa a entender, a realmente ter uma explicação mais clara do porquê que algumas coisas mexem com a gente da forma que mexem. Tem muitas respostas, inclusive eu costumo falar sobre a nossa vida lá na nossa infância, na base das coisas que foram acontecendo nesses primeiros anos da nossa vida, porque são anos muito decisivos a nível de necessidades emocionais. Nós temos, enquanto seres humanos, necessidades emocionais básicas e na infância é muito importante que essas necessidades sejam de forma bem eficiente atendidas, obviamente dentro dos limites possíveis, pela nossa família especialmente, e muitas vezes existem falhas no atendimento dessas necessidades emocionais que vão repercutindo de formas muitas vezes bastante desfavoráveis ao longo da nossa vida. Então, quando a gente trabalha com terapia do esquema, em consultório, a gente tem, enquanto uma das principais estratégias dentro da terapia do esquema, voltar a acontecimentos da infância e ressignificar esses acontecimentos como uma segunda oportunidade da pessoa ser vista, ser compreendida, ter aquelas necessidades que lá quando ela era uma garotinha, um garotinho não foram devidamente conduzidos e a gente faz esse retorno a essas fases de uma maneira muitas vezes imaginária, né? A gente coloca a pessoa a visualizar as cenas em que ela passou por determinados acontecimentos e a gente entra nessas cenas, primeiro enquanto terapeutas, depois a gente coloca a própria pessoa a ir fazendo o que a gente chama de uma reparentalização limitada, ou seja, lá no fundo é amparar aquela criança que não recebeu o devido amparo, o devido cuidado naquelas situações. E quando a gente pensa em trabalhar com crianças e adolescentes, né, que estão nesse momento vivendo essa fase, a gente faz um trabalho muito bacana no sentido de prevenção. A gente vê como é que está o atendimento dessas necessidades emocionais da vida da criança, que inclusive eu tenho muitos vídeos aqui no canal que eu gravei junto com o Pedro, por sinal, e que eu fui mostrando como fazer o atendimento de cada uma das necessidades emocionais, considerando o papel delas na saúde e na prevenção de uma série, inclusive, de psicopatologias que acabam se formando conforme a gravidade, mais a combinação do estilo, de temperamento, de algumas predisposições que cada pessoa tem ao longo da vida, tá? Então, gente, como a terapia do esquema ela trabalha muito com a infância, eu quero convidar e quero ensinar algumas técnicas para a gente poder tanto fazer uma autoprática na nossa casa, quanto também dar como ideia para terapeutas que atuam dentro da linha da terapia do esquema, utilizarem seus consultórios. E por isso eu tenho aqui várias fotos, deixei uma cair, várias fotos da minha infância. E esse trabalho com fotos, ele é muito bacana porque auxilia a gente a se conectar de uma forma bem vivencial, bem nítida com a nossa imagem infantil e justamente facilita vários exercícios. Então a primeira sugestão é que vocês peguem fotos da infância de vocês, assim como eu estou aqui com as minhas fotos, e que
por mais que a gente muitas vezes já olhou muitas vezes as nossas fotos de infância, conhece elas, geralmente a gente não olha para um aspecto super importante dessas fotos, que é perceber como é que estava a nossa expressão emocional nas fotos. Por mais que as fotos são um recorte momentâneo de uma situação, mas conforme a gente vai percebendo cada foto em seu determinado período, no sentido assim, esse daqui era quando eu tinha faixa de 4 anos, aqui 7, aqui 9, a gente vai percebendo alguns padrões nas nossas expressões faciais, nas expressões emocionais que a gente está na foto. E isso acaba, inclusive, auxiliando na leitura de como foi esse período na nossa vida, quais eram as necessidades talvez que não estavam sendo bem atendidas, quais que estavam, porque também nós precisamos nos conectar com esse lado positivo, né? Já que espera-se que pelo menos em algum grau a gente tenha tido sim alguns atendimentos eficientes das nossas necessidades emocionais. Então a ideia é justamente que a gente pegue essas fotos, mas que a gente não olhe elas de uma maneira talvez mais superficial, como se tem o hábito, mas que a gente realmente observe as nossas expressões, entre em contato com aquilo que a gente estava manifestando, realmente se conecte com a essência da nossa criança, que muitas vezes acaba ficando comprometida ao longo da vida por uma série de acontecimentos que nós vamos vivenciando. Depois, como um segundo exercício, gente, uma ideia também é nós escolhermos uma foto, tá? Eu gosto muito dessa foto aqui, deixa eu mostrar para vocês, minha, de quando era criança, até porque eu estou aqui no meio da natureza, com flores, tudo a ver comigo. É bem esse meu estilo, a minha vibe, a minha essência, então gosto muito de me conectar com essa foto aqui. E a partir dessa imagem que a gente pode transferir para nossa mente, né, visualmente, a gente entra em contato e coloca essa imagem dentro da nossa mente, a gente pode fazer um encontro com essa criancinha, com essa garotinha aqui da foto e falar algumas coisas especiais para ela, né? Porque a nossa criança interior, ela continua dentro de nós ao longo da vida e quanto mais a gente coloca ela dentro de um contexto de amparo, de compaixão, segurança, mas a gente também vai experienciando muitas vezes uma vida mais significativa. Eu costumo dizer que o adulto que a gente precisa ser depende muitas vezes do quanto que a gente cuida da nossa criança, né? E mesmo que não tem mais como nós voltarmos lá para a infância, nós podemos fazer muitas coisas atualmente pela nossa criança interior. Inclusive, esses exercícios têm exatamente essa função. Então, conversem, entrem em contato e como uma terceira dica, um terceiro exercício, tracem compromissos para com essa criança. Porque uma outra questão interessante é que a gente tem uma certa dificuldade maior, muitas vezes, em cumprir compromissos com os adultos do que aqueles que a gente se compromete com uma criança. Muitas vezes a gente combina algumas coisas com nós mesmos no nosso dia a dia, do tipo, eu vou me organizar melhor, fazer isso daqui diferente, não vou procrastinar, e a gente vai sabotando aquilo. Agora, se esse compromisso for com a nossa criança interior, se a gente colocar ela realmente como a nossa motivação, inclusive, para cumprir aquilo que nós sabemos que é importante, que é saudável para a nossa vida, a gente tende a estar num contexto mais apto, mais favorável para tudo isso. Tá bom? Então eu desejo que as criancinhas interiores de vocês fiquem bem cuidadas, bem amparadas, bem nutridas emocionalmente, não só nessa semana, em especial o Dia da Criança, mas de maneira geral ao longo da vida. Um grande abraço, não só em vocês adultos, mas na criança interior de cada um. E até a próxima!